Olá, meu nome é Manuel Gibson. Este é a primeira parte da série de vídeos sobre parâmetros magnéticos. Uma introdução. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: a onda eletromagnética, parâmetros elétricos e magnéticos dos materiais e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos iniciar falando sobre a onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética que se propaga? É energia eletromagnética em deslocamento por um meio, que pode ser o vácuo, um dielétrico, um isolante ou um condutor. Pode ser captada e transformada em energia elétrica ou sinais de tensão e corrente. E como é constituída essa onda eletromagnética que se propaga? A onda eletromagnética é composta por campos elétricos e campos magnéticos interdependentes. Ambos os campos produzem uma densidade de potência expressa em watts por metro quadrado. Esta onda eletromagnética é inicialmente oriunda ou produzida por um gerador de radiofrequência, na forma de um sinal elétrico, conduzida por uma linha de transmissão, e daí então é aplicada uma antena, onde é convertida em energia eletromagnética irradiada, que se propaga agora pelo espaço, seja pelo vácuo, dielétricos ou condutores, e vice-versa. Agora pode transmitir pelo espaço, propagar pelo espaço e ser recebida por uma antena receptora. Somente antenas podem transmitir e conduzir ondas eletromagnéticas? Não, claro que não. A energia pode se propagar pelo ar, pelos condutores e por dielétricos e até mesmo no vácuo. Na figura temos uma linha de transmissão alimentada por um gerador e, na outra extremidade, uma carga. A energia pode então ser conduzida por meio de linhas de transmissão, sejam elas metálicas ou óticas. Em condutores metálicos temos frequências de áudio até cerca de alguns gigahertz. Em cabos óticos, frequências na faixa de terahertz. Na figura, nós temos um guia de onda. A onda eletromagnética, na faixa de gigahertz, pode ser conduzida por estruturas denominadas guias de ondas. Neste caso, a onda se propaga em um meio confinado, dentro do guia de onda. As dimensões do guia são determinadas em função da frequência de operação. Vejamos alguns termos básicos. Condução. A energia da onda se propaga em torno ou dentro de condutores e por eles é guiada. Radiação. A energia se afasta da antena e se propaga, onde temos campos próximos e campos distantes, cada um com características distintas. Exemplo de ondas eletromagnéticas temos a luz ou radiação visível. Ela é percebida pela nossa visão, ela se estende de cerca de 430 terahertz a 750 terahertz, menos de uma oitava. E na maioria dos animais, matiz é como percebemos e damos nomes às cores. Infravermelho é a radiação oriunda de corpos acima de zero absoluto. Sim, você e eu irradiamos infravermelho, como as câmeras térmicas bem revelam. As cobras detectam infravermelho como auxílio à caça e detecção de presas. Você e eu usamos o infravermelho para mudarmos o canal e aumentar o volume da TV pelo controle remoto, cerca de 375 terahertz a 800 terahertz. Outro exemplo de onda eletromagnética é a luz ultravioleta ou radiação ultravioleta. É uma radiação de alta energia. Pode ser oriunda do Sol, uma das fontes de radiação, e pode provocar câncer ou mesmo ser usada para esterilização. Caso do VC, radiação de alta energia, que mata mesmo. Já como dica de beleza, o UVA é o que provoca, acelera o envelhecimento da pele. Proteja-se. As ondas de rádio se estendem de cerca de 300 kHz a 300 GHz. Elas podem incluir ondas médias, rádio TV, radiodifusão, sistemas a cabo, satélite e micro-ondas. Também são geradas pelo Sol. O enlace óptico opera em torno de 100 terahertz. Você não vê, mas pode lesionar a tua córnea. Cuidado! No deslocamento da onda eletromagnética, dois campos indissociáveis e autossustentados são produzidos: o campo elétrico E em volts por metro e o campo magnético H em ampere por metro. A figura não está em escala. No vácuo, o ar, a amplitude do campo magnético é cerca de 377 vezes menor do que a amplitude do campo elétrico. Este é um vídeo sobre engenharia de telecomunicações produzido por um engenheiro. Sim, nós sabemos pela
mecânica quântica que o elétron não é uma bolinha bem pequenina e leve, com carga negativa, girando ao redor de si mesma e ao redor de um núcleo de átomo composto por outras bolinhas maiores e mais pesadas. Na verdade, elétrons se comportam-se como partículas, a bolinha, e como ondas, depende da situação. No entanto, para as nossas considerações de engenharia para este vídeo, vamos voltar ao início do século XX e considerar o elétron uma partícula carregada. Vai funcionar, pode ficar tranquilo. Podemos operar na engenharia considerando o elétron uma partícula carregada. Todo o eletromagnetismo da Faculdade de Engenharia e da Escola Técnica baseia-se nessa suposição. Desde que você não trabalhe com tunelamento quântico, aí essa teoria não funciona, a da bolinha. Se fosse possível visualizarmos a composição de uma onda eletromagnética transversal, a TM, senoidal, propagando-se o meio, veríamos isso em um determinado instante. Não está em escala a amplitude do campo magnético H, tende a ser bem menor do que a amplitude do campo elétrico E. Na onda mostrada, os campos elétrico e magnético são ortogonais, perpendiculares entre si. Estão em fase no tempo, perpendiculares no espaço. O vetor S aponta para a direção de propagação da energia da onda. É essa densidade de potência que incide na antena receptora, expressa em watt por metro quadrado. Observou a unidade de densidade de potência, o vetor de Poynting, em watt por metro quadrado? É por isso que quanto maior a área de captação da antena, desde que corretamente apontada, maior é a potência do sinal recebido. Dica: oriente sua antena corretamente para máxima captação de sinal. Vejamos agora os parâmetros de propagação da onda eletromagnética: constante de propagação, impedância característica e velocidade de propagação. Então a onda ela pode ser expressa ou ter as suas características expressas por esses parâmetros. A constante de propagação ela é composta por dois termos, alfa mais j beta. O termo real alfa é a atenuação que a onda sofre ao percorrer o material, expresso em Neper por metro, e depois pode ser convertido para dB por metro. Já o parâmetro beta refere-se à variação de fase sofrida pela onda ao se propagar nesse meio. Em um meio sem perdas, obviamente, alfa é igual a zero. Quais os parâmetros que vão afetar a constante de propagação? Primeiro, a frequência angular. Depois, nós temos a permeabilidade magnética do meio. Em seguida, a condutividade desse meio. E, finalmente, a permissividade elétrica. Observe que estamos trabalhando com raiz quadrada de número complexo. Vai poder ter uma parte real e uma parte imaginária, alfa mais j beta. A impedância característica dessa onda eletromagnética é dada pela relação entre o campo elétrico e o campo magnético instantâneo dessa onda, igual a raiz quadrada de j ômega mi sobre sigma mais j ômega epsilon. Já falamos sobre o que significa cada um desses parâmetros. A impedância característica de uma onda eletromagnética no vácuo é de 120 piohms, cerca de 377 ohms. A velocidade de propagação da onda eletromagnética em dielétricos sem perdas é dado por V igual a 1 sobre raiz quadrada de mi vezes epsilon. No caso do vácuo, onde temos μ0 e ε0, essa velocidade, a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo, de aproximadamente 300 mil km por segundo. Quais são os termos utilizados nas equações? Ômega é a frequência angular, expressa em radianos por segundo. Já F é a frequência de operação, expressa em Hertz. Sigma é a condutividade, expressa por Siemens por metro. Epsilon é a permissividade elétrica, expressa em Faraday por metro. E Mi é a permeabilidade magnética, expressa em Henry por metro. Fizemos agora os parâmetros elétricos e magnéticos dos materiais. Parâmetros elétricos nós temos a condutividade elétrica, a permissividade elétrica e a constante dielétrica, εr relativo. Nos parâmetros magnéticos nós temos a permeabilidade magnética ou a permeabilidade magnética relativa do material, μr, que é frequentemente expressa nos manuais ou referências para aplicação de materiais magnéticos. A condutividade elétrica, cujo símbolo é sigma minúsculo, é um parâmetro que descreve um comportamento de um material quando é submetido a uma diferença de potencial a um campo elétrico. Está
associado à facilidade ou dificuldade com que elétrons sejam arrancados desse material, das órbitas externas, devido a esse campo elétrico externo. E esses elétrons deslocam-se por esse material, ocupando espaços deixados por outros elétrons que também foram arrancados. Ou seja, circulação de corrente no material. A unidade de condutividade é o Siemens por metro. Equação de definição. J igual a sigma E. Não pode não parecer, mas estamos falando da lei de Ohm. J é densidade de corrente de condução em condutores, expressa em ampere por metro quadrado. E é o vetor campo elétrico em volt por metro. Lei de Ohm. A aplicação, por exemplo, a resistência expressa em ohms de uma barra condutora de material homogêneo de condutividade sigma, seção reta, área constante, A e comprimento L é dado por R igual 1 sobre sigma vezes L sobre A. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. A permissividade elétrica, cujo símbolo é epsilon, é um parâmetro que descreve um comportamento de material quando ele é submetido a uma diferença de potencial ou campo elétrico. Está associado à polarização ou alinhamento elétrico dos átomos desse material com um campo elétrico externo aplicado. Ele se opõe, ele se alinha. O que acontece? Isso é o epsilon. A unidade de permissividade é o Faraday por metro. Equação de definição. D igual a epsilon vezes E. Observe que trabalhamos com vetores. D é o vetor deslocamento elétrico ou densidade de fluxo elétrico expresso em coulomb por metro quadrado. E é o nosso conhecido vetor campo elétrico expresso em volt por metro. Uma aplicação seria a capacitância expressa em Farad de duas placas condutoras paralelas, seção reta constante A espaçadas de D por um dielétrico com permissividade E. C é igual a epsilon A sobre D. Quanto maior a área, maior a capacitância. Quanto menor a distância, maior a capacitância também. A permeabilidade magnética de um material é interessante porque a propriedade magnética desses materiais é caracterizada por apenas um parâmetro, a permeabilidade magnética. Não é interessante isso? Logo, se vamos trabalhar com apenas um parâmetro, deve ser muito mais simples, não é? Não é? Vejamos. Essa é a equação. P igual a μ vezes H. B é o vetor densidade de fluxo magnético ou indução magnética, expresso em Tesla. É o efeito. H é o vetor campo magnético, é a causa. E a relação é simplesmente B igual a μ vezes H. Não podia ser mais simples. Fechamos algumas considerações. Lembra das aulas de eletricidade no ensino médio, eletromagnetismo no ensino superior? Tudo começa com uma simples e singela carga elétrica, o elétron. E logo estamos calculando força elétrica, lei de Coulomb, força entre cargas, campo de carga elétrica, distribuição pontual, linear superficial de cargas elétricas em deslocamento, corrente, trabalho em campo elétrico, tensão, diferença de potencial e resistência. E tudo começou apenas com uma simples carga elétrica. Simples e direto. Até que começa o estudo do magnetismo e você ouve as três frases mais temidas da área. Primeiro, não existe carga magnética pontual, ou seja, não existe um ímã com apenas um polo. Logo, o divergente de B é igual a zero. 2. Campo magnético não produz trabalho. Mas como? O motor elétrico não produz trabalho? Ah, isso é outra história. Materiais magnéticos têm memória. E então tudo muda. Nada mais é linear, nada é constante. E que nós vamos ver no próximo vídeo? Bom, no próximo vídeo nós vamos continuar nossa busca pela compreensão e o melhor entendimento dos parâmetros que caracterizam o comportamento magnético dos materiais. Afinal, o que é a permeabilidade magnética? Como se define, como se caracteriza o material quanto às propriedades magnéticas? Então até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.